Já sentiu dificuldade de transformar grau para radiano e radiano para graus? O π é 3,1415 a 180 graus, é os dois, ele é o quê, na verdade? Vem com a Rô que eu te conto mais. Hoje, 14 de março, é considerado o Dia Internacional da Matemática, oficializado pela Unesco em 2019, também conhecido como Dia do Pi, pois, de 14 de março, nos padrões americanos, a gente escreve 3/14, mês e depois o ano, é considerado o valor aproximado para a constante π, que é 3,14159 e vai até o infinito. Mas o que é o π, na verdade? Π é a constante matemática que representa a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Então, antigamente, o que eles faziam? Se você pegar qualquer comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro dessa circunferência, esse resultado vai dar 3,14159 e vai até o infinito. E isso vale para qualquer circunferência de qualquer tamanho, seja ela bem pequenininha ou seja ela média, grande, enorme. Todo comprimento dividido pelo seu diâmetro, a gente tem como resultado 3,1459. E aí usamos a representação matemática com a letra grega π. Se a gente for usar a fórmula, fazendo um parênteses aqui, então nós temos que o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. E aí a gente tem que o comprimento de qualquer circunferência ou perímetro vai ser dado por π vezes o seu diâmetro. Mas nos livros aí convencionais vocês vão encontrar a formulazinha, professora, mas eu encontro com o tal do 2πr. Da onde que vem esse 2πr? É porque o diâmetro ele é o dobro de quem? Do raio da circunferência. E quando a gente faz essa manipulação aqui de π vezes 2 vezes o r, a gente chega na famosa fórmula 2πr. Ô, professora, legal, entendi o que é o p. E o que é o tal do radiano? Pessoal, o radiano é a unidade padrão de medida angular. Então, se nós temos aqui uma circunferência, a gente vai abrir, né? Vai ter essa determinada abertura, que eu vou chamar aqui de beta. A gente tem esse arco de circunferência aqui, que eu estou chamando ele a medida dele de x. Então, o que é o radiano? É a razão entre o comprimento de arco daquele ângulo, daquela abertura, pelo quê? O raio da circunferência. Então, seria x dividido pelo raio. Quando esse comprimento de arco, ou seja, a gente faz uma abertura e ele coincide exatamente com o próprio raio da circunferência, a gente tem que a medida do ângulo beta vai ser raio dividido pelo próprio raio. Ou seja, nós temos o famoso 1 radiano. Então, radiano vem mesmo de quem, na verdade? Lembra, vem de raio. Né? Então, 1 radiano é quando o comprimento de arco desse ângulo aqui corresponde exatamente com o tamanho do raio do próprio círculo, ou também da circunferência. Então, quer dizer que o grau não é a medida padrão? Não, a medida padrão angular é radiano. O grau é uma outra medida, mas não menos importante. Por quê? Antigamente, pessoal, os babilônios, eles acreditavam que o ano, ele tinha 360 dias. E uma abertura aqui correspondente a 1 grau, ou seja, é a abertura referente ao primeiro dia do ano. Então, para dar uma volta completa, a gente precisaria de 360 graus. Cada grau representava um dia do ano. E o número 360 é curioso porque 360, gente, ele tem 24 divisores. Hoje é relacionado com os nossos 24 fusos horários, baseados aí com relação ao meridiano de Greenwich. Respondendo à pergunta, o π, ele é 3,1415, ele é 180 graus, ele é o quê, na verdade? O π, ele é a constante matemática que representa o número 3,1459 vai até o infinito. O que acontece? Em uma volta completa, então a gente já viu que em grau seria 360 graus. Meia volta, metade da volta, 180 graus. Ou seja, metade de um ano corresponderia a 180 graus. Radiano é o ângulozinho, a abertura que nós temos em que esse ângulo, ele observa exatamente o próprio raio da nossa circunferência. E qual é a coincidência? É que em meia volta, nós temos exatamente 3 raios e 14, 15, 9 do raio. Ou seja, em meia volta, que corresponde a uma volta de 180 graus, é equivalente a exatamente 3,14159 raios. Ou seja, é equivalente a π radianos. Entenderam? Agora que nós já sabemos que o π representa a constante 3,1459 e que graus corresponde 180 graus corresponde a π radianos, vamos fazer as conversões de graus para radiano e gradianos para grau sem regra de 3? 180 graus equivalem a π radianos. 360 graus é o dobro de 180. Então, vai ser 2 π radianos. 90 graus, metade de 180. Π dividido por 2. 60 graus, 1/3 de 180. Π dividido por 3. 30 graus, 1/6 de 180. Π dividido por 6. 45 graus, 1/4 de 180. Π dividido por 4. E se eu quisesse 120 graus? 120 é o dobro do 60 graus. Então, 120 graus correspondem a 2 π sobre 3 radianos. 36 graus, 1/10 de 360 graus, ou seja, 2 π sobre 10. Vou fazer de novo aqui, ó. 120 graus. 120 graus é o dobro de 60. Então, 120 graus equivale a 2 π sobre 3 radianos.
Se eu quiser 270 graus é 9 vezes 30 graus, ou seja, 9 vezes π sobre 6 radianos. 135 graus é o triplo do 45, então é 3π sobre 4 radianos. E assim sucessivamente, vocês podem ir brincando. Professor, se eu quiser transformar do radiano para grau, é simples. Se π radianos equivale a 180 graus, então onde tiver π é só a gente substituir por quanto? Por 180. Então o que seria 3π sobre 4 radianos? Transformando para grau. Isso daqui é 3 vezes 180 graus dividido por 4. 180 por 4 a gente sabe que é 45, então 3 vezes 45 a gente tem 135 graus.